Hoje eu quero conversar com você, começar falando sobre a história de um homem quase que sem história para se contar. Alguém que, embora vivesse por trás dos bastidores, era alguém tão extraordinário que ele chamou a atenção de um dos maiores homens existentes na história. Alguém que, embora teve a história marcada pelo seu nome, pela sua herança, estou falando nada mais, nada menos do que o rei Salomão, que alcançou não uma herança apenas física, monetária, do seu palácio, do seu reinado, mas herdou a sabedoria do seu pai, os ensinamentos do seu pai, o grande e poderoso Davi, e teve um encontro tão especial com Deus que Deus lhe dá uma sabedoria extraordinária do qual homem algum, nem antes e nem depois dele, o obteve. Mas o protagonista da vez hoje não é Salomão. Não é dele que eu quero conversar, eu quero falar com vocês. O protagonista hoje é Agur. Agur era um cara tão extraordinário que as suas palavras chamaram tanto a atenção de Salomão, que ele dedica um capítulo inteiro transpondo as palavras desse homem. O que ele tinha de tão especial? Ele era alguém que, mesmo que estava por trás dos bastidores, alguém que não era tão conhecido e muito menos reconhecido entre o povo de Israel, mas era alguém que, mesmo sem fama, mesmo sem título, mesmo sem aplausos do povo de Deus, ele marcou a história do seu tempo e deixou este legado dessas palavras. O capítulo 30 de Provérbios, ele começa nos dando um dos maiores ensinamentos da história. Ele diz assim, palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse este homem a Itiel e a Ucal. Em outras versões, o profeta, uma pessoa que ele era chamado de oráculo, porque era alguém que tinha sempre uma resposta sobre uma questão divina. Alguém que sabia sempre interpretar, para saber explicar às pessoas algumas respostas que a maioria não tinha. Por isso, de acordo com os costumes da antiguidade, todo homem ou toda mulher que ele tinha explicações espirituais para dar para o povo a respeito de suas divindades, a respeito das suas dúvidas espirituais, esse camarada era chamado de oráculo. Eram pessoas que eram consideradas intermediárias, ou seja, um profeta, um sacerdote, um adivinho, todos eles eram chamados de oráculos. Mas o mais interessante é que este homem aqui não era qualquer oráculo. Ele é alguém que ele falava sobre Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Salomão. E por isso, por falar dele, exatamente sobre esse Deus, que deu a Salomão tanta sabedoria a ponto de que nenhum homem nem antes, nem depois dele obteve tal sabedoria. Este homem, Agur, chamou tanto a atenção do rei que ele dedicou esse capítulo só para mostrar a profundidade das palavras de Agur. Mostrar-nos os ensinamentos poderosos que este homem nos deixou. Pois bem, quando nós iniciamos este capítulo, nós vemos que no verso 2 ele diz: na verdade, eu sou mais bruto do que todos. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria,
nem conheci o conhecimento dos santos. Permita-me te apresentar este camarada. Embora a sabedoria milenar ela não traga muitas informações sobre ele, na própria interpretação do seu nome, a gente vê que Agur significa algo como aquele que ajunta ou o colecionador. Ou seja, ele é identificado como alguém que tinha sempre uma palavra para expressar para outro. Alguém que tinha sempre algum conteúdo que colecionava, que ajuntava e que passava para frente. Ele é identificado como filho de Jaque e seu discurso é chamado de profecia, o oráculo, como eu já acabei de falar há instantes atrás. Diferentes traduções, diferentes nomes, mas a essência sempre era a mesma. Isso nos revela algo extraordinário. Primeiramente, nem toda a sabedoria registrada em Provérbios ela vem apenas de Salomão. Há vários outros que escreveram também esses provérbios. Quando nós olhamos Provérbios 25, nós vemos que o rei Salomão, ele aproveita algumas passagens escritas por outras pessoas no reinado do rei Ezequias. E outro ensinamento extraordinário neste contexto é que Deus não usa somente aqueles que têm títulos, que têm nomenclaturas, que têm nomes. Ele também levanta vozes improváveis para transmitir as verdades eternas. E assim como Deus usou Salomão, também usou Agur. E a inspiração não está na fama do homem. A verdadeira inspiração, a verdadeira revelação, ela vem na autoridade de Deus. E é uma profundidade espiritual tão grande nesse contexto, que quando nós olhamos para o termo profecia, que indica que não são apenas reflexões humanas, ou mesmo que eram consideradas por alguns como oráculo, todas as reflexões, as explicações eram reveladas por Deus, porque seriam impossíveis que essas reflexões viessem da mente de um homem limitado, um homem do qual não tinha sabedoria, entendimento. E é o que deixa bem claro quando ele diz: na verdade, sou mais bruto do que todos, não tenho entendimento dos homens. E no verso 3, ele diz: nem aprendi a sabedoria, nem conheci o conhecimento dos santos. O que Agur faz aqui é sair do pedestal. Ele, mesmo tendo um certo reconhecimento por alguns, ele entendeu a sua limitação. E isso é impactante para nós. É porque nos ensina que é necessário, antes de ensinar, entender e se humilhar. Porque ninguém sabe tanto que não possa aprender. E não existe ninguém que não saiba nada que não possa ensinar. Em outras palavras, Agur estava dizendo exatamente isso. Isso tem uma conexão tão profunda com Provérbios 29, 23, que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Salomão vai escrever que a soberba, a arrogância, a altivez precede a humilhação ou a queda, mas a humildade, ela sempre vai preceder
a honra. Ela vai te levar para lugares de destaque, de lugares de reconhecimento, de lugares de exaltação. O que Tiago diria? Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. O que Pedro diria? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, porque ao seu tempo vos exaltará. E o que dizer do nosso Mestre Jesus? Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não é o humilhado será exaltado, isso é fora de contexto, não tem base para isso. Mas aquele que a si mesmo se humilha, em outras palavras, aquele que reconhece a sua incapacidade, as suas limitações, que reconhece que ele não é a última bolacha do pacote, que ela não é a última opção, e sim reconhece que é pó, que é cinza. O que dizer do rei Davi, quando ele diz no Salmo 40, dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quando Jesus diz que bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito são os mansos, ele não está dizendo de condições financeiras, materiais, limitadas, não. Ele está dizendo aquele que reconhece a sua fragilidade, a sua falibilidade, que reconhece que ele não é nada e nem ninguém se a presença de Deus não for com ele. Agur, ele era tão extraordinário que, embora a Bíblia não forneça dados e detalhes biográficos claros sobre ele, mostra que ele, mesmo sendo diferente de Salomão, não era um personagem do qual se destaca, não era um dos reis de Israel, não era um dos profetas os quais foram usados por Deus com várias outras profecias, não. Mas era alguém que, aonde ele estava, sendo ele lançando uma profecia, como é dito no texto, ou chamado de oráculo, ele tinha sempre uma resposta para dar àqueles que precisavam. Existem duas possibilidades, duas perspectivas a respeito de Agur. Eu quero compartilhá-las com você. A primeira delas é que existe uma probabilidade de ele ter sido um mestre de uma tradição sapiensal, cujas palavras foram preservadas e incluídas na coletânea de provérbios. Palavras essas que foram compiladas possivelmente no período do rei Ezequias, como cita Provérbios 25, verso 1, onde Salomão ele aproveita e reescreve essas palavras. O porquê que fez Salomão se interessar tanto nas palavras de Agur? O que esse homem tinha de tão interessante? O que ele fez para que chamasse tanto a atenção deste rei? Ou em vida, ou em legado? O segundo ponto, ou a segunda expectativa concernente a este homem é que alguns estudiosos sugerem que Jaque pode estar ligado a Massa, uma tribo israelita mencionada em Gênesis 25, 14. Nesse caso, Agur poderia ter sido um sábio do deserto, influenciado pelas tradições de sabedoria do antigo Oriente Médio. Ou seja, ele, de acordo com algumas pessoas, de alguns estudiosos, ele era um sábio de origem árabe, o que torna a história ainda mais interessante. Porque se eles consideravam Agur como um sábio no meio do deserto, de uma tribo israelita que vivia fora de Israel, isso torna tão interessante essa história porque mostraria que Deus inclui na escritura inspirada palavras de um sábio fora do eixo político central de Israel.
Isso mostra que a revelação divina ultrapassa fronteiras culturais. O ambiente cultural em que fora escrito Provérbios 30 tem estilos totalmente semelhantes à literatura sapiensal do Oriente Médio, sim, como os escritos dos egípcios, dos mesopotâmicos. E algumas características que fazem com que se englobem essas ideias é que eles colocam provérbios numéricos, exemplo que Agur usa aqui 3 coisas, 4 coisas. Eles mostram reflexões sobre limites humanos. É o que ele reflete em suas palavras. Também mostra as observações da natureza, observações de animais, como ele cita águia, urso, leão, e aí vai várias outras características. E esse formato também aparece em livros como o de Jó, como Eclesiastes. É tão interessante essa biografia, que mesmo sendo uma incógnita, mesmo sendo alguém que nós não temos muito para falar dele, mas é alguém que mesmo não tendo destaque, colocado tanta coisa a respeito de sua história, ele deixou um legado, deixou algo registrado que nos traz um dos maiores ensinamentos para a nossa vida. Um primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar convosco é reconhecer a limitação. É o início da revelação divina. Reconhecer a limitação é o início da revelação. No verso 2 ele diz: na verdade sou mais bruto do que todos, não tenho entendimento dos homens, nem aprendi a sabedoria, nem conheci o conhecimento dos santos. O que ele está dizendo aqui? Ele começa o texto reconhecendo: eu não sei. Ele não começa aqui dizendo assim: eu sei, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu sou capaz. Pelo contrário, ele deixa bem claro a sua dependência, a sua fragilidade, a sua falibilidade. Na psicologia, Carl Rogers, ele defendia que o crescimento começa quando a pessoa reconhece as suas limitações e se abre ao aprendizado. Espiritualmente, não teria outra palavra a colocar aqui que não seja humildade. Todo aquele, toda aquela que não reconhece as suas limitações se torna perigoso tanto para si quanto para as outras pessoas.